Chega mais perto e escuta isso aqui sem pressa. Você anda falando demais. E não é só em voz alta, não. É explicando demais, se justificando demais, contando tua vida para quem não tem compromisso nenhum com ela. E depois você não entende por que as coisas não andam. Porque trava, porque dá errado na última hora, porque sempre tem alguém atravessando o teu caminho. Eu vou te falar uma coisa que pouca gente tem coragem de dizer. Tem coisa na tua vida dando errado, porque você abre a boca na hora errada. Dura, né? Mas é verdade. Te contar do Roberto. Sujeito desenrolado, gente boa, trabalhador, mas tinha um defeito que derrubava tudo, não guardava nada para ele. Qualquer plano, ele contava. Qualquer ideia, ele espalhava. Qualquer conquista, ele anunciava antes de acontecer. Era só surgir uma oportunidade e ele já estava falando para todo mundo. No trabalho, na família, no bar, no grupo de WhatsApp, parecia empolgação. Mas era exposição. E exposição demais enfraquece o jogo. Roberto não percebia, mas toda vez que ele falava antes da hora, alguma coisa desandava. Promoção que não vinha, negócio que travava, relacionamento que azedava. E ele sempre achava que era azar, mas não era. Era boca aberta demais, em jogo que pedia silêncio. Uma noite dessas comuns, ele estava num boteco na Lapa, mesa de madeira marcada, copo meio cheio, cabeça cheia também, reclamando da vida como de costume. E tinha um homem de terno branco ali perto, gravata vermelha, chapéu baixo, só observando. Roberto falava, até que o homem soltou baixo. Quem conta o jogo antes da hora, joga contra si. Silêncio. Pessoa. Porque quando a frase é certa, ela não precisa ser alta. Ela entra. Roberto deu uma risada sem graça, mas aquilo ficou batendo. E é aí que eu entro contigo agora. Quantas vezes você falou de algo e depois deu errado? Quantas vezes você abriu tua vida e virou assunto? Quantas vezes você confiou e depois teve que lidar com inveja, julgamento, olho torto? Pois é, isso não é coincidência. Isso é falta de malandragem. Na vida, meu chapa, nem tudo é para ser dito. Tem coisa que é para ser feita em silêncio. Crescida no escuro. Protegida. Porque palavra solta atrai de tudo. Opinião de quem não vive tua vida. Energia de quem não quer teu avanço. Pressão desnecessária. E o pior, cria expectativa. E expectativa demais pesa. Roberto começou a perceber isso. E doeu. Porque ele achava que estava só compartilhando, sendo transparente, sendo gente boa. Mas na real, ele estava entregando o próprio jogo de bandeja. E quem vive assim nunca está na frente. Sempre está reagindo. Sempre está se explicando. Sempre correndo atrás do que já poderia estar resolvido. Então ele decidiu testar. Nada grandioso, não. Só começou a calar mais. Primeiro foi estranho. Parecia que ele estava escondendo coisa. Parecia que estava sendo falso. Mas não estava. Estava sendo estratégico. Isso muda tudo. Ele parou de contar plano antes de executar. Parou de dividir decisão com quem só opinava. Parou de explicar escolha para quem não bancava consequência. E sabe o que aconteceu? As coisas começaram a fluir. Sem tanto ruído, sem tanto atraso, sem tanta interferência. Porque agora o jogo era jogado dentro. E só aparecia quando já estava feito. Isso, na malandragem, tem nome. Amarrar a língua. Não é ficar mudo, não. É saber quando falar, e principalmente quando não falar. É entender que nem todo ouvido merece tua verdade. E nem toda presença merece acesso ao teu processo. Roberto também percebeu outra coisa. Muita gente não queria ajudar. Queria saber. Tem diferença. Quem quer ajudar, fortalece. Quem só quer saber, espalha. E às vezes, sabota. Nem sempre por maldade direta, não. Mas por inveja, comparação e insegurança. Essas coisas correm soltas por aí, igual vento em esquina. E se você não fecha teu corpo, entra e bagunça tudo. Com o tempo, Roberto foi ficando mais firme. Menos falador, mais observador. Olho no lance. Ele passou a ouvir mais do que falar. E isso deu poder. Porque quem fala pouco, escuta muito. E quem escuta,
entende o jogo antes dos outros. Mas não foi fácil, não. Teve gente que estranhou. Tá quieto por quê? Tá escondendo o quê? Virou outro agora? Normal. Quem estava acostumado com teu acesso fácil, sente quando você fecha a porta. Mas isso faz parte. Porque crescer, às vezes, é ficar mais reservado, mais seletivo, mais afiado. Mas tem uma coisa que a maioria faz nessa hora, e é onde o jogo vira pro lado errado. A pessoa até entende que precisa falar menos, mas continua se explicando para quem não merece. Continua tentando ser compreendida por quem já decidiu não entender. Continua abrindo exceção onde devia fechar. E aí, volta tudo. Porque não adianta segurar na frente e abrir nos bastidores. Roberto quase caiu nisso. Quase voltou a ser o mesmo, mas segurou. E essa sustentação foi o que mudou o destino dele. Hoje ele ainda fala, mas fala certo. Fala quando precisa, fala com quem merece, fala depois que já fez. E isso trouxe respeito, não só dos outros, mas dele mesmo. Agora eu te pergunto, quantas vezes tua boca te colocou em situação que o silêncio teria resolvido? Quantas vezes você se explicou quando só precisava agir? Quantas vezes você abriu teu plano e perdeu força? Pensa nisso, porque tua palavra tem peso. E quando você usa demais, ela perde valor. Então faz o seguinte, essa semana, não conta tudo. Não se explica para todo mundo. Não antecipa teu movimento. Faz. Depois mostra. Porque malandro que é malandro, não anuncia jogada. Ele aparece com ela pronta. Se isso bateu aí, comenta olho no lance, que eu vou saber que você já começou a jogar diferente. Laroye.